Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira e você está aqui no Projeto Elétrico na Prática, episódio 161. Aqui é onde você tem contato gratuitamente com o método do curso Projeto Elétrico. A gente vai te ensinar 7 tipos de projetos, sendo eles projeto interno, medição coletiva, subestação, geração fotovoltaica, carros elétricos, dados e voz e SPDA, tudo isso com um grande diferencial que você está vendo na tela aí. A base do nosso método é a ferramenta que vai te diferenciar no mercado, o Revit Elétrica. A nova forma de pensar, de planejar os projetos que o mercado está exigindo. Os arquitetos também estão exigindo e os nossos parceiros só vão nos passar os melhores projetos elétricos para quem está dominando essa ferramenta. E é o meu prazer estar formando um verdadeiro exército de projetistas em todo o Brasil que já estão evoluindo a forma de projetar. Já estão entendendo que o AutoCAD em breve já vai ser aposentado. Já tenho vários alunos que nem sequer instalam mais o AutoCAD nos seus computadores. Por quê? Porque o mercado já migrou de ferramenta. Você também precisa tomar uma decisão, uma ação rápida para não ficar para trás. E tenha certeza, eu estou aqui para lhe ajudar com essa transição que nós estamos vivendo hoje, um momento histórico do mercado brasileiro da engenharia elétrica. E os primeiros que estão fazendo essa transição estão nadando no oceano azul de oportunidades. Aqui você já tem mais de 160 aulas gratuitas para você se aprofundar nessa ferramenta, nesses projetos e nesse método único no Brasil, o único método que vai te levar realmente a dominar essa ferramenta. E a consequência final é você alcançar R$15 mil de faturamento por mês com projetos elétricos, já que você vai se tornar um projetista escasso no mercado. Hoje a gente vai conversar aqui sobre o recurso de queda de tensão, quadro de cargas automático e como nós podemos personalizar, configurar uma das principais variáveis desse assunto aqui, quando envolve queda de tensão. A gente tem um circuito, a gente tem a corrente elétrica, a gente tem a seção do condutor e principalmente a gente tem a distância. Sempre que a gente fala de distância em alimentadores, em circuitos elétricos, em condutores elétricos, vem na mente a queda de tensão. Então o Revit tem uma ferramenta muito intuitiva para você lidar com essa questão da distância e eu faço questão de mostrar para vocês aqui gratuitamente como é que você pode configurar essa distância de forma automática para você não ficar perdendo tempo, fazendo um retrabalho, tendo que medir coisa no AutoCAD, tendo que levar uma informação para uma planilha de Excel. Meu Deus do céu, como eu já sofri com isso na minha vida, hoje nunca mais. Você vai ver que é questão de segundos a gente personalizar isso dentro do Revit. Vou deixar para você imaginar o quanto de produtividade sua vida, sua carreira, seus projetos vai melhorar só por conta de um pequeno detalhe que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Então vamos nessa. Esse aqui é o projeto que a gente vai usar em algumas aulas aqui no canal. Nessa aula de hoje a gente vai se concentrar aqui na alteração de um circuito alimentador, um circuito importante, circuito que liga essa subestação aqui à sua unidade consumidora, seu QGBT, seu quadro geral de baixa tensão. E a gente vai alterar a distância, queda de tensão e ver o impacto disso sendo calculado automaticamente no quadro de cargas. Mas antes que a gente comece exatamente esse assunto, deixa eu fazer um panorama geral desse projeto, se é a primeira vez que você está vendo ele aqui. Esse aqui é um empreendimento médico hospitalar com várias unidades consumidoras e vários tipos de projetos elétricos inseridos, projetados dentro dele. Quando eu falo vários tipos, isso aí é o coração do método CPE. Não é só a ferramenta, é você dominar a técnica dos vários projetos que eu garanto a você são os mais demandados do mercado. Só de olhar aqui, você vai ver projeto de usina solar, aqui de solo, né, geração fotovoltaica de solo. Isso aqui é muito usado também, por exemplo, para carport, para estacionamentos. Enfim, energia solar que você sabe que o mercado está aquecido para esse tipo de projeto aqui. Aqui a gente tem também projetos para veículos elétricos, tá? Aqui eu vou já mostrar para você. Mas ainda no padrão concessionário, a gente tem um quadro de medição aqui, um quadro de medição coletiva aqui. Aqui tem um outro quadro de medição coletiva. Por quê? Porque são duas torres médicas com várias unidades consumidoras dentro delas. Então a gente tem a divisão do consumo de energia. Logo, a gente tem uma entrada de baixa tensão aqui, um ramal de entrada,
que tem uma seccionadora aqui, padrão concessionária, muito comum em várias concessionárias do Brasil, e que divide esse ramal de entrada aqui para o centro de medição número 1, para atender essa edificação, e aqui também faz a divisão para o alimentador que vem até aqui no centro de medição número 2, para essa outra edificação aqui. E a gente tem uma subestação aqui, o térreo dessa edificação aqui é uma unidade consumidora que tem a sua entrada de padrão concessionário, a sua entrada de energia, independente dessa outra entrada aqui, que é um padrão de entrada de baixa tensão, múltiplas unidades consumidoras. Aqui é um padrão de entrada de média tensão para uma única unidade consumidora aqui, que teve que ficar separada da restante pela carga, que é muito alta. E aí, quando você vê um projeto como esse, a primeira coisa que eu quero que você entenda, aqui no método do curso Projeto Elétrico, você não vai entrar para tratar, para lidar com projetos pequenos. Já vi um monte de curso aí pela internet de Revit que promete a você que vai ensinar alguma coisa de Revit para elétrica. E quando você vê o curso, você entra no curso e tem projeto de casinha. Então aqui você não vai encontrar isso. Por quê? Porque eu não quero que você aprenda só projeto de casinha. Como eu falei no começo da aula, aqui o nosso objetivo é te preparar para faturar 15 mil reais por mês com projeto elétrico. Não é fazendo projeto de casinha que você vai conseguir esse nível de faturamento. Você tem que se transformar num projetista de alto nível. Se esse é seu objetivo, esse aqui é o único treinamento do Brasil que vai te preparar para isso. E você está vendo o tipo de projeto que você vai lidar. Projetos nesse nível aqui que você vai lidar, que você vai aprender a dominar dentro do CPE. Lá no CPE você vai ter um estudo de caso passando pelos 7 projetos de 2 torres residenciais de grande porte, cada uma de 20 pavimentos. Esse é o seu projeto dentro do curso. Então olha o abismo que tem de diferença entre o nosso treinamento e os outros que talvez você possa encontrar por aí pela internet. Não dá nem para comparar. Esse tipo de projeto aqui representa muito bem o nosso método, porque além de cada projeto que você vai aprender, você tem que aprender a misturar os projetos. Então deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, a parte de carregador de carro elétrico. Aqui entre essas 2 torres, deixa eu girar aqui um pouquinho o projeto para você ver melhor, afastar um pouquinho aqui também para a direita. E aqui você pode ver então as vagas para veículos elétricos que nós planejamos aqui dentro desse projeto, com 2 carregadores e um quadro de proteção aí para esses 2 circuitos de carregadores, que a gente está chamando aí de SAV, né? Sistemas de Abastecimento de Veículos Elétricos. Vou dar um zoom aqui para você ver mais de perto. Então aqui a gente tem um painel que faz o papel de proteção elétrica desses 2 carregadores aqui de veículos elétricos. E esse painel está conectado a outro painel aqui nessa unidade consumidora do térreo. Como eu expliquei, é um empreendimento à parte, que por sua vez está ligado nessa subestação aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais para trás, na entrada aqui do empreendimento. Essa subestação aqui está conectando justamente essa unidade consumidora que nós vamos tratar muito nessa aula de hoje. Então, veja que tem um impacto de 2 tipos de projetos no mesmo projeto. Esses carregadores de veículos elétricos aqui têm um impacto direto nessa subestação aqui. Na hora da gente planejar esses carregadores, a gente vai fazer isso em uma outra aula para vocês verem também com mais detalhes, eles têm um impacto no cálculo de demanda, na carga instalada, no cálculo de demanda, se tem que aumentar a subestação ou não. Isso a gente vai ver numa próxima aula. Mas veja que isso é o nosso método, é a mistura de projetos. E para misturar os projetos, que é o que acontece na vida real, são os desafios que você vai encontrar empreendendo no mercado de projeto elétrico, você tem que dominar cada um dos projetos separadamente. Para quando misturar, você ter segurança técnica, domínio técnico e aprovar esses projetos na concessionária sem maiores dores de cabeça, sem estresse. Por quê? Porque você domina cada um deles e você está pronto depois para misturar esses assuntos. É isso que você vai encontrar dentro desse treinamento aqui exclusivo, que é o curso Projeto Elétrico, que você poderá entrar numa das próximas turmas que a gente abrir. Lembrando que para entrar numa turma do curso Projeto Elétrico, você tem que estar inscrito na lista que está na descrição dessa aula aqui. Clica na descrição desse vídeo, faz teu cadastro, fica na lista de espera, entra no grupo de WhatsApp, inclusive, para ficar recebendo nossas novidades e aguarde, então, a sua chance de entrar numa das turmas desse treinamento completo. Então, agora que eu te apresentei o projeto, eu vou sair dessa vista cheia aqui de 3D, vou entrar na vista do nosso programa normal aqui. Vamos entrar aqui numa vista, então, de planta baixa desse projeto, para a gente continuar aqui a aula de hoje. Como eu falei, essa subestação aqui, olha só, vamos nos concentrar nesse trecho do projeto aqui, ó, onde a gente tem a primeira edificação. Aqui nesse térreo nós temos a área que é uma unidade consumidora que está ligada diretamente a essa subestação. Inclusive, já estou mostrando para vocês aqui a conexão elétrica dela.
Então a gente tem aqui um padrão concessionário, uma entrada de média tensão, subestação simplificada aérea, muito comum na grande maioria das concessionárias do Brasil aí. E aí a gente tem essa entrada vindo diretamente, olha só, para o nosso quadro geral de baixa tensão, que está conectado, que está localizado aqui, ó. Aqui está o quadro geral de baixa tensão. Eu vou abrir uma vista frontal aqui desses equipamentos para você ver melhor como é que está se comportando aí o trecho mais importante da instalação elétrica. Dá uma olhada aqui, ó. Vou abrir aqui um corte, só abrir um pouquinho aqui, um pouco essa vista, volta lá na planta baixa e aumentar aqui a profundidade aqui dessa vista e volta para o corte. A gente tem aqui as cargas e a vista frontal desse painel aí que é o nosso QGBT. Deixa eu mudar de vista aqui para a gente ver melhor aqui com cores consistentes, que é uma clínica de exames médicos. Então a gente tem máquinas aí médicas hospitalares pesadas e aí a gente tem o nosso QGBT aqui para você dar uma olhada na qualidade, né, do acabamento, digamos assim, do nível de detalhes desse tipo de projeto que a gente faz aqui no Revit. Ok, deixa eu fechar aqui essa seção. Agora que você entendeu, nós vamos trabalhar em cima desse circuito aqui. Deixa eu tirar esse corte. Esse quadro aqui, ele está conectado diretamente na nossa subestação. E o que a gente faz aqui? Esse circuito que vem da subestação. Deixa eu colocar ele novamente aqui, ó. Esse circuito que vem da subestação até o QGBT, a gente considera como sendo o alimentador principal do projeto dessa clínica médica, dessa clínica de exames médicos aí. Esse circuito é o maior condutor do projeto e, por consequência, o mais caro e o que merece mais a nossa atenção no projeto. Esse condutor trifásico, ele vai representar no mínimo aí uns 60% do peso financeiro de todo o material elétrico envolvendo esse projeto aqui. Então, a gente precisa dar muita atenção no dimensionamento dele. E veja que ele não está tão pertinho, né? Tem uma distância acima de 50 metros, que se você tivesse no AutoCAD, a gente teria que medir isso aqui manualmente, né? Mas nós não estamos no AutoCAD. Então vamos dar uma olhada como é que a gente sabe essa distância. Primeira coisa, veja que ao clicar aqui na subestação, eu posso criar automaticamente um quadro de cargas da subestação. Que carga essa subestação tem? Toda a carga desse projeto está concentrada nesse painel. Aqui está a carga do projeto. Ó. As máquinas, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. A representação das cargas nesse projeto, a gente tem aqui os pontos de força representando o projeto e o maquinário também representando o projeto. Veja que todos eles estão aí, ó, conectados ao nosso quadro geral de baixa tensão. Então eu vou abrir aqui o quadro geral de baixa tensão, com 2 cliques eu já abro para você ver aí o quadro de cargas. Veja que ele é gerado automaticamente. A gente tem aqui carga motriz, equipamentos médicos, iluminação, e por aí vai. A gente tem um quadro de cargas gerado automaticamente com um clique. Esse aqui é um dos principais recursos do projeto elétrico elaborado dentro do Revit. Essa praticidade, essa produtividade que você tem em elaborar, em criar um quadro de cargas. É automático. Agora, da mesma forma que eu criei um quadro de cargas para o quadro geral de baixa tensão, eu vou criar também um quadro de cargas para a subestação, porque do ponto de vista da subestação, eu tenho uma carga, esse painel. Então a gente vem aqui na subestação, pede para criar um quadro de cargas, automaticamente ele vai gerar, ó, com um clique, nosso quadro de cargas aqui da subestação, que por sua vez tem uma carga, o QGBT dessa unidade consumidora, que é uma clínica de exames médicos. Então eu tenho aqui o resumo de toda a carga, potência total 54.000 VAs, potência total em watts, 50 watts. Tem aqui o fator de agrupamento, ele já dimensiona para mim aqui a corrente de 145 amperes e o disjuntor definido de 150 amperes. Vou parar por aqui para você entender uma coisa. Nesse quadro de cargas aqui, a gente está vendo toda essa unidade consumidora que está ali conectada por meio dessa subestação. Esse condutor aqui, esse condutor que está circulando 150 amperes de definido aqui no nosso dimensionamento do condutor, é a carga total dessa unidade consumidora. Não é de todo o empreendimento que a gente mostrou no começo. É dessa unidade consumidora que, como eu falei para vocês, está aqui representada, está aqui instalada dentro do térreo dessa edificação aqui. Não é toda a edificação. É uma das unidades consumidoras. É como se fosse uma loja dentro de um shopping. Então a gente está tratando aqui de um projeto dentro do empreendimento. Nesse empreendimento a gente tem várias outras unidades consumidoras aqui nesse projeto. Eu estou focando nesse projeto de subestação dessa clínica que está aqui no térreo daquela edificação. E agora a gente vai focar nesse circuito, que é o circuito principal. Esse circuito aqui que circula 150 amperes
é o circuito que liga a subestação ao QGBT, que está aqui em azul marcado. Então vamos nos concentrar agora nesse circuito. Olha o que a gente tem de automático aqui no Revit. Ele já entregou aqui o disjuntor, tipo de instalação, já sugeriu um condutor de 50 milímetros, baseado no critério de capacidade de condução de corrente, e a gente colocou aqui a adoção desse circuito de 50 milímetros que está sugerido pelo Revit. Nesse momento eu posso vir aqui e trocar esse condutor, por exemplo, por 70 milímetros, porque essa coluna aqui é a minha decisão de projetista. Isso aqui é automático, isso aqui é a minha decisão depois de uma análise criteriosa para a definição desse condutor. E qual é a análise? Não é só pegar essa informação aqui que já está calculada e colocar aqui? Não, porque eu tenho outro critério para definir o condutor. Na verdade, a gente tem até mais critérios, mas aqui no Revit Elétrica a gente vai calcular automaticamente usando dois critérios, que é a capacidade de condução e a queda de tensão, que são os de mais peso, mais importantes no projeto elétrico. Os outros critérios, como por exemplo integral de Joule, a gente vai verificar mais a parte fora do Revit Elétrico. Nós ainda não temos recursos dentro do Revit Elétrico para aqueles outros três critérios que estão citados lá na NBR 5410. Então vamos aqui ver a queda de tensão. Veja que para a queda de tensão, a principal variável é a distância que está aqui nessa coluna. Eu tenho aqui um cálculo aproximado automático e eu tenho aqui a distância que eu vou considerar como projetista. Por que tem uma diferença desse para isso? Porque aqui eu vou estar considerando subida, descida, alguma curva que eu sei que tem aí no projeto que não dá para ver na planta baixa. Então aqui a gente pode colocar sempre um pouquinho a mais da distância calculada pelo Revit. Nesse caso aqui, 65,85 é a distância calculada. Aqui o condutor estava em 50, lembra? Então vamos deixar em 50. Se eu tenho um condutor de 50 milímetros com essa corrente aqui circulando, com essa corrente de projeto corrigida, nesse condutor, por essa distância considerada, eu tenho uma queda de tensão calculada automaticamente de 3,13%. Veja que é uma queda de tensão relativamente alta, porque eu tenho aí, para o projeto inteiro, de acordo com a NBR 5410, uma identificação, uma unidade consumidora, que está conectada por meio de uma subestação, ou seja, está conectada na rede primária de distribuição da concessionária, ou seja, tem uma subestação própria. A queda de tensão total desse projeto, de ponta a ponta, ou seja, da subestação, do início de ramal de entrada, até a última carga, a última luminária, a última tomada desse empreendimento, dessa unidade consumidora, é de 7%. Então eu já estou consumindo, entre aspas, 3,13% de 7%. Está me sobrando aí pouca queda de tensão para os meus outros circuitos. Lembrando que eu vou ter outros circuitos aqui, vários. Fora desse painel, eu vou ter outros painéis de distribuição. Eu vou ter circuitos terminais. É interessante para mim, por exemplo, deixar abaixo de 3 essa queda de tensão aqui. Mas vamos lá, que eu quero te mostrar o recurso do Revit para isso. Para mudar essa queda de tensão, a gente poderia simplesmente aumentar a seção do condutor. Se a gente aumentar a seção do condutor para 70, por exemplo, veja que já baixou para 2,23 a queda de tensão. Ok, seria uma queda de tensão admissível, interessante para mim nesse projeto. Mas outra forma da gente alterar essa queda de tensão é a distância. Então, Marcelo, como é que eu sei qual é o caminho que o Revit está considerando para calcular essa distância aqui automática? Porque do jeito que a gente olha a planta aqui, e agora eu quero que você preste muita atenção, que esse aqui é o ponto principal da aula que eu quero mostrar para vocês, ensinar esse recurso para vocês aqui, é o seguinte. Esse é o circuito. Aqui, esse é o circuito. Qual caminho o circuito está levando para o Revit calcular aquela distância ali? Qual é o caminho? Como é que eu sei? Será que ele está fazendo uma rota reta, linear, daqui até o quadro? Ou será que ele está levando em consideração, por exemplo, uma personalização, uma particularidade desse projeto? Por exemplo, o pessoal da arquitetura, da engenharia civil, pode ter planejado algo nesse caminho aqui, nesse subsolo, algo subterrâneo nesse trajeto aqui da subestação, que me impeça de fazer um trajeto, por exemplo, retilíneo da subestação até o QGBT. De repente, o pessoal da arquitetura sugeriu aqui, já definiu aqui,
que o caminho desse condutor deve ser por aqui, ó. Por exemplo, vem aqui, vai, desce, faz essa volta por fora da edificação, sobe aqui, vem até aqui e aqui tem uma caixa de passagem final que entra e se aproxima aqui, entra com os cabos no QGBT, fazendo possivelmente o maior caminho de todos, o maior caminho possível. Poderia ser, são opções de projeto. Você, como projetista, tem que ter a liberdade de personalizar isso. E melhor ainda, você tem que saber o que a ferramenta está fazendo aqui. Lembra? Eu gosto de ensinar você a dominar a ferramenta e não a ferramenta te dominar. Por isso que eu vou mostrar para vocês aqui esse recurso. Como é que a gente vê qual caminho está sendo considerado pelo Revit? A gente vem aqui na subestação, pressiona Tab aqui para selecionar o circuito, clica na subestação novamente, e aí ele vem aqui e mostra essa opção de ferramentas do sistema, modificar circuitos elétricos. Uma dessas opções está aqui, ó, editar caminho. Editar caminho. O Revit mesmo já te diz o que é isso, ó. Personaliza o caminho do circuito selecionado. No modo editar caminho, você pode selecionar o modo de caminho, especificar um deslocamento de caminho do circuito, reposicionar segmentos individuais do caminho do circuito. Então, quando eu clico aqui, ele já mostra para mim qual é o comprimento do circuito aqui, ó, 65,85. Exatamente aquele dado, aquele número, aquele parâmetro que está indo para o meu quadro de cargas automaticamente. Então, é daqui que está vindo aquele número que a gente viu lá no quadro de cargas. Então, é aqui, nesse menu, que a gente pode configurar ou alterar esse caminho. Veja que ele tem modos de caminho diferentes. Ele tem todos os dispositivos e o dispositivo mais distante. Isso aqui se aplica quando você tem mais de um elemento no circuito. E ele pergunta para você, qual distância você quer considerar? A distância da origem do circuito até o último ponto do circuito? Ou a distância de todos os dispositivos? De repente você faz um caminho diferente do que o Revit está prevendo. Normalmente eu costumo deixar essa opção de dispositivo mais distante. E aqui ele ainda pergunta o seguinte, olha, você quer colocar algum deslocamento adicional, ou seja, 65 mais um deslocamento? Sim ou não? Se sim, você tem que colocar aqui a informação. Normalmente a gente deixa uns 2,75 aqui, ou 3 metros, ou 2 metros, para considerar sempre alguma curva, sempre alguma curvatura do condutor, principalmente condutores grandes aqui precisam de um raio mais suave de curvatura na hora da execução, vai facilitar. Então a gente deixa aqui 2 a 3 metros de deslocamento de cada trecho, de cada caminho, de cada circuito. E o mais importante aqui é que se você clicar nessa linha azul, se você reparar nessa linha azul aqui, você vai ver que esse é o caminho que o Revit automaticamente traçou para fazer, para o desenho desse circuito, para o trajeto desse circuito. Mas como eu expliquei para você, no projeto, nem sempre é o trajeto mais lógico. Por exemplo, aqui nesse trajeto, ele poderia estar assim, ó. Ele poderia estar vindo aqui como se fosse uma reta, literalmente a menor distância de todas. Olha só, a gente poderia, se tivesse total liberdade, alterar esse trajeto para ser uma reta, a menor distância entre os pontos, não é mesmo? Então, se o arquiteto tivesse nos dado essa liberdade, olha, não tem nada passando aí. O pessoal da engenharia civil, projeto hidrossanitário, projeto de pluvial, projeto estrutural, olha, pode fazer à vontade esse trajeto do circuito aí que não tem nada aí. Beleza. A gente poderia, então, otimizar, personalizar esse trajeto. Colocaria aqui uma caixa de passagem, outra caixa de passagem aqui e mais uma aqui, por exemplo, próximo da entrada do quadro. Estaria ótimo. Olha o tanto que a gente economizou aqui, ó. Vamos considerar que essa é a realidade desse projeto, esse trecho linear. E a gente vai concluir a edição do caminho. Ah, Marcelo, mas não é assim que eu quero diferente. Beleza, então você pode alterar o caminho. Vamos fazer uma alteração aqui, por exemplo, para cá, para cima aqui, vamos supor que ela vem aqui para fora, e daqui ela vem aqui mais para fazer essa curva aqui, ó, uma última caixa de passagem próximo do quadro. Vamos supor que esse é o caminho que você pode fazer no seu projeto. Beleza, então vai ser esse caminho aqui, mudaria para 68. Então veja que a ideia aqui é que você entenda personalização, liberdade. Enquanto algumas pessoas por aí pela internet falam que a ferramenta te limita, te engessa, te congela, eu estou aqui provando para você
que é o contrário. A verdade, quando você domina, quando você aprende direito a usar a ferramenta, você tem liberdade. Você personaliza o projeto. E é esse tipo de coisa aqui que eu vou lhe ensinar lá dentro do curso Projeto Elétrico completo, para você dominar a ferramenta. Ter domínio absoluto da ferramenta. E não o contrário. Não a ferramenta dominar você. Então, beleza, eu vou deixar o caminho mais próximo possível aqui, que seria o caminho retilíneo. E vamos concluir aqui a edição do circuito, a edição do caminho. E agora a gente volta lá no cálculo da queda de tensão. Olha como já mudou aqui, ó. L aproximado agora está 57, quase 10 metros a menos. Então eu vou reduzir a minha distância aproximada. Já que é 57 aproximado, eu vou colocar aqui 58 aproximado. Posso até colocar 60 se eu quiser. Então, pronto. Queda de tensão 2,76. Melhorou muito. E veja que eu não mudei o condutor. Se eu mudasse o condutor de 50 para 70, isso teria um impacto financeiro no projeto. Pesado. Então, eu não mudei o condutor, eu mantive os 50 milímetros, que está bem coerente também, bem justo, com o dimensionamento da capacidade de condução de corrente. E, ao mesmo tempo, eu estou atendendo aquela tensão. Por quê? Porque eu fiz um ajuste no trajeto do circuito. Eu trouxe a realidade da obra, do projeto, para dentro da ferramenta. E, ao configurar isso da forma correta, eu estou tendo aqui o cálculo da queda de tensão corretamente. Entendem? Então, eu mostrei para você aqui agora, nessa aula, que, primeiro, o trajeto do circuito é personalizável dentro do Revit. A distância é automática e personalizável. Isso é o mais importante desse critério aqui da queda de tensão. O cálculo da queda de tensão, você está vendo aqui que é feito automaticamente com parâmetros que você, como projetista, tem total controle. E por último, o quadro de cargas aqui também está sendo feito de forma automática, inclusive com o cálculo da demanda total do projeto, que no caso a gente pegaria essa informação aqui e incluiria no projeto padrão concessionária para aprovar essa subestação aqui lá na sua concessionária. Então, acabei de mostrar aqui com um exemplo, dentro de um projeto de empreendimento de grande porte, esses 3 recursos aí, 3 detalhes que fazem toda a diferença na sua produtividade e no seu projeto elétrico, graças a essa ferramenta aqui, que é simplesmente incrível e que já mudou completamente o mercado de engenharia elétrica. E se você não sente isso, é porque você não está com o pé dentro da água ainda. E talvez seja por isso que você não está pegando grandes projetos, não está tendo nem conhecimento dos melhores projetos que estão rodando aí pela sua região. Pode ser que você esteja de fora, porque ainda não domina essa ferramenta aqui. Mas a partir desse momento em diante que você achou esse canal, achou essas aulas, eu garanto a você que sua carreira como projetista de elétrica de alto nível está prestes a começar. Se essa aula aqui te ajudou, por favor, para agora e comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa aí suas expressões sobre o programa, sobre a ferramenta, sobre o recurso de alterar a distância, de ver o quadro de cargas automático, de ver, por exemplo, o cálculo de queda de tensão automático. O que você achou? Será que isso vai te ajudar mesmo a aumentar a sua produtividade com projetos elétricos? Qual é o impacto que isso vai ter na sua vida? Comenta aí que eu quero saber. Eu faço questão de responder cada um dos comentários de vocês. Um abraço especial para você que é da família CPE. E se você ainda não é do curso Projeto Elétrico, não se esqueça de clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e se cadastrar para aguardar a abertura da próxima turma. Um grande abraço, a gente se vê na próxima semana com mais um Projeto Elétrico na Prática. Até lá!